Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem nessa segunda-feira com muita informação do nosso Palmeiras aí, iniciando com o jogo aberto, falando muito da presença do Andréas Pereira na seleção brasileira. Andréas Pereira que chegou aí, como a comissão técnica do Palmeiras falou, que ele chegou dando aula nos testes, tá? Tá muito bem condicionado, e o retorno também do nosso grande técnico Abel Ferreira, que já retornou nessa segunda-feira, já deu treino, e a expectativa para o retorno no Campeonato Brasileiro nesse sábado contra o Inter. Então tem muita informação para a gente trazer para vocês aqui nesse corte. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Olha só que loucura, o Palmeiras acaba de anunciar o Andréas Pereira e ele já foi convocado pela seleção, então o Verdão tá cedendo o jogador aos cuidados de Carlo Ancelotti. E mais informações do Verdão agora. E o Abel? Cadê o Abel? Volta à rotina é assim, sempre tem um aluno novo. Neste caso, o aluno chega com a expectativa de dar aula no meio-campo do Palmeiras. Veio com uma das notas mais altas, era disputado. Tanto que mal chegou e já teve que ir embora. Mas calma, por um bom motivo. Eu tinha acabado de chegar no hotel aqui, tinha acabado o treino no CT e estava com minha esposa e recebi uma ligação de um dos supervisores da CBF. Retornei a ligação e aí é que ele me falou que eu estava convocado e fiquei muito feliz na hora. E sempre vai ser uma honra a defender a seleção. Orgulho para o Palmeiras e para Andréas, mas também motivo de preocupação. Afinal, o planejamento do reforço no clube acaba sendo alterado de início. Pelo menos até amanhã, quando continuará à disposição da seleção brasileira. Volta para os 3 últimos dias de preparação antes do confronto contra o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Quem também está de volta é o professor-chefe. Depois de problemas particulares que adiaram a reapresentação dele junto ao grupo, Abel Ferreira comanda a preparação do Palmeiras antes do duelo contra os gaúchos. Com quase todo o elenco, o final de semana de data FIFA foi de muito trabalho no Palmeiras. Bora, jogo treino? Bora. Destaque para esse cara aí. O jogo treino, que dividiu o elenco do Palmeiras em 2 no sábado, teve Vitor Roque como cara. 2 gols, mas as ausências foram importantes. Além de Andréas Pereira, o Palmeiras teve Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Sosa e Flaco Lopes convocados para as eliminatórias. A semana será de esperar por eles. Também, além do Internacional, pensar no confronto contra o River Plate, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro passo no torneio continental é alterar a lista de inscritos. Alterações no Palmeiras que vão servir para incluir os reforços recentes. As 3 trocas permitidas serão Carlos Miguel, Jefité e Andréas Pereira. No próximo sábado, Inter. E no dia 17, o River Plate. Emoção não vai faltar na academia de futebol. É, um reforço de peso e está comprovada que a contratação é de alto nível com o chamado para a seleção brasileira. O jogador que estava esperando para ver qual seria a definição do seu futuro e agora, rapidinho, o Ancelotti perde um atleta importante e aí convoca o Andréas Pereira. Edu, importante para o Palmeiras, para a seleção, é um jogador que a gente sabe que no meio-campo funciona muito bem, especialmente porque desde a perda do Richard Rios faltava esse homem diferenciado ali. Renata, e ele nem chegou e já vai para a seleção brasileira, para você ver como o Palmeiras contratou muito bem esse jogador e vai cair como uma luva para o Palmeiras. Um jogador com a experiência, jogador internacional, ele tem a questão do controle no meio de campo, tem bola parada, entendeu? Eu acho que vai ser, como o Cicinho falou, a cereja do bolo do Palmeiras. Então, eu vejo assim, vai cair como uma luva, como eu te falei, e também, Renata, para potencializar os jogadores que estarão ao lado dele.
porque é um jogador interessante. Jogou bem no Palmeiras, né? Não, ainda não. faltando o Messi? Calma, ei. Muito bem no Palmeiras. Vamos dar calma Ele aí, encaixou rapaziada. bem no Fica esquema do tranquilo. Quero que ele canse muito na altitude, chegue olha a inveja cansado dos contra o caras. Inter. Olha a inveja Pelo dos que ele caras. tá falando, parece que ele encaixou Olha a bem no inveja esquema dos do Abel, caras. por isso que ele foi pra seleção. O cara nem acabou de característica ser desse olha a jogador inveja aí do parece que é cara. o Messi. Ué, como é o não? Messi, ó, viu? Você vai ver o que ele vai jogar com a camisa do Palmeiras. Não tenho dúvida que ele vai chegar, vai vestir, vai ser titular e vai ser muito importante para a equipe do Palmeiras, Renato. Se sim, a gente vê um jogador, sim, de qualidade, ainda vai construir sua história no Palmeiras, nem estreou. E eu espero que nem Mas já tem uma estreie história, contra o pô. Inter. Pra quê, gente? Dá um descanso pro menino. É só Deixa sábado, mais hein? um tempinho aí. Ai, Cicinho, que pedreira. Renata, a qualidade dele é indiscutível. Realmente é um jogador que vem para ser o maestro ali da equipe do Palmeiras, né? Se encaixar, e tem tudo para que isso aconteça, porque tem um treinador que é muito competente, é um dos melhores treinadores no futebol brasileiro, e assim, chega numa equipe que está muito bem entrosada. É o cara que pode dar essa assistência ali, tanto para a defesa, né, controlando ali o sistema defensivo, e essa chegada no ataque que tem muita qualidade. Então, pode encaixar muito bem no Palmeiras. Mas vamos aguardar, porque não é Messi, Calma, não. Cicinho. Não é Messi, Não fica não. secando, é Andrés. não, Vamos Cicinho. devagar. Não é Seca secando, não, não. É assim, vamos aguardar. E já que também. a pauta agora é reforço, às vezes você não precisa nem contratar um jogador para que, quando ele volte, você sinta a diferença. É o caso do Yuri Alberto, que é uma expectativa no Corinthians, que ele possa estar disponível para enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. A vantagem é corintiana, mas é sempre bom ter uma historinha a mais, uma carta na manga. Vamos Corinthians aqui, ó. Vamos Corinthians. Domingo de recorde na Holanda e provocação ao rival aqui no Brasil. Andréas Pereira e ele, que loucura com a gente. Eu queria falar sobre, antes do Abel, Rafael Veiga, gente. O Rafael Veiga, cara, não é possível. Aliás, lamentar aqui o falecimento do Acas Fellegner também, né? Na sexta-feira ele nos deixou, assessor de imprensa, palmeirense, sempre que podia me atendia aqui, assessor do Felipão, do próprio Veiga, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, cara, não é possível que a gente tenha perdido o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um jogador precioso, é um jogador importante, é um jogador decisivo na história do Palmeiras, né? Cara, ele precisa se recuperar, sabe? Precisa se recuperar fisicamente, precisa se recuperar mentalmente, tá? Então, é uma coisa interessante, sabe? E é uma situação, gente, que só pode passar, além da questão física, né, da doença dele lá, o problema no pubis, só pode passar por aqui, gente. E eu sei que as redes sociais são, vamos dizer, cobra, né? As pessoas cobram na rede social e nada contra a cobrança. Mas vocês não acham que seria mais inteligente para nós, palmeirenses, ter o Veiga de volta? Entendeu? Porque essa questão de ciclo, né? Acabou o ciclo dele, mas tudo bem, vamos entender que tem acabado o ciclo do Veiga. Ele sabe jogar bola, né, gente? Ele não é este jogador que a gente tem visto. Ele é um jogador interessante, é um jogador com qualidade, é um jogador que sabe o que está fazendo, né? Ele sabe jogar bola. Ninguém perdeu a qualidade técnica, né, de um dia para a noite, né? Ele precisa se recuperar. Imagino que nós aqui, além das críticas que posso fazer quando ele está em campo, que é o que me cabe como jornalista, né, fazer críticas. Olha, o cara não está jogando bem, vamos fazer as críticas, são necessárias. Mas talvez seja interessante a gente criar aqui um movimento, né, para que ele volte a jogar bem e jogar futebol, porque o Palmeiras vai precisar dele, cara. Não se enganem, né? A montagem do elenco conta com ele, ele não teve proposta, ele não saiu, né, no meio do ano. Então, é uma coisa que
que a gente precisa recuperá-lo, né? Se não for para ser titular ou agora nesses últimos meses do ano, né? Ele tem capacidade de jogar mais, né? Ele pode ser útil, ele pode entrar e resolver a parada, né? Não é possível que ele tenha terminado a carreira dele, seja um ex-jogador ou alguma coisa assim. Ele é jovem ainda, né? Diferente de você pegar, comparar assim com o Felipe Melo e tal, sabe? É que está realmente acabando a carreira dele. Não é essa questão, entendeu? Então, quando as pessoas, como o Josias vem aqui e fala que ele está com uma doença, né? Está deprimido e tal, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E se for verdade, eu não tenho essa informação, se for verdade, ele precisa do apoio dos seus, né? Que é do torcedor palmeirense. Entendeu? Então, cara, vamos recuperar o cara, vamos passar lá na rede social dele, deixar um abraço. Força aí, cara, vamos melhorar, volta, porque ele é importante. Ele é um jogador decisivo importante, certo? Eu gostaria muito, 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 muito que ele voltasse a ser o que ele já foi. Não é possível que ele tenha desaprendido a jogar futebol, certo? Como o Soler falou que ele não tem nada, depressão, nada disso. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Ele parece ele parece sem confiança, né? Então, não dá para a gente encerrar o ciclo do jogador antes dele mesmo chegar e falar: olha, eu não estou legal, não quero mais ficar aqui, quero ir embora. Tudo bem, é um direito que todos nós temos, né, de não continuar um trabalho que a gente faz, que a gente exercita, né? Então é isso, cara. Vamos tentar recuperar o Rafael Veiga, certo? Vamos nessa, vamos tentar recuperar o Rafael Veiga. Vocês estão vendo aqui, eu estou na sala de casa e agora eu vou explicar para vocês por que eu estou na sala de casa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro jogo aberto, falando muito sobre a chegada assim, do Andreas Pereira, que para todo o Brasil foi a melhor contratação da janela brasileira. Sinceramente, eu concordo plenamente, tanto que ele acabou de chegar no Palmeiras, praticamente fez um treino e foi convocado, né? Muita gente estranhou a convocação dele na saída do Caio Jorge, que é o atacante, mas todos sabem que o Casimiro foi suspenso para esse último jogo das eliminatórias. Então, um cara que pode sim repor a falta do Casimiro é o Andreas Pereira, que tem muita qualidade, já tem experiência com a camisa da seleção e mostra o ativo que o Palmeiras trouxe. É um cara que o Ancelotti não convocou de primeira mão. A gente sabe que essa convocação ele fez para fazer alguns testes. Então, o Andreas Pereira ficou de fora, assim como ficou o Vini Júnior. Então, é um jogador de muita qualidade que deve sim estar na Copa do Mundo de 2026, mostrando a grande contratação, né? Exaltando a contratação do Palmeiras, agregando muito valor ao jogador e ao elenco do nosso Verdão. Então, a expectativa é muito grande. Se Deus quiser, a gente vê o Andreas Pereira amanhã com a camisa da nossa seleção, mas representando o Palmeiras lá na seleção. Então a gente quer vir sim ver ele em campo amanhã. Então a expectativa é muito grande para ver ele em campo amanhã e, se Deus quiser, no sábado para estrear contra o Internacional com a camisa do Verdão. Para a gente fechar o vídeo, a gente trouxe um corte do Massini falando muito sobre o Rafael Veiga, que teoricamente estaria ali disputando vaga com o Andreas Pereira. E a gente sabe que o Veiga não vem num bom momento, teve uma sequência de lesões também, né? Ele tá retornando aí ao time, né? Depois aí dessa lesão no pubis. A gente sabe que ele não tem atuado igual ele já atuou com a camisa do Verdão. Sabe que o ano passado ele caiu muito de produtividade e esse ano mais ainda. Mas como o Massini falou muito bem, cara, o cara não desaprendeu a jogar a bola. A gente sabe que ele é um excelente jogador e joga muita bola. Foi muito importante em vários títulos aqui do nosso Verdão.
Então, eu acredito que o Mancini foi muito feliz no que ele falou sobre a torcida dar incentivo também ao cara, porque é um momento de instabilidade, eu acho que bastante emocional na carreira do cara. E como a gente sabe que ele é um palmeirense de verdade, ele é torcedor do Palmeiras, ele ama vestir essa camisa, eu acho que ele tem ainda futuro aqui no Verdão, e a gente pode fazer a nossa parte, dar sim muita mensagem de incentivo para ele poder voltar ao seu melhor futebol. É isso, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber da sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, é muito importante, ajuda demais o meu trabalho, que fico aqui sempre procurando as melhores notícias, as melhores informações para trazer esse compilado para você saber tudo do Verdão em todos os dias. Então é isso, rapaziada, valeu, um grande abraço.